origem da homossexualidade na visão da Igreja e da ciência. Por que uma pessoa tem atração pelo mesmo sexo? Nem a Igreja nem a ciência possuem uma explicação definitiva para essa questão. O catecismo diz que a sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Pelas conclusões científicas atuais, tudo indica que não é possível dizer que alguém já nasceu gay e que não há explicação única para todos os casos. Uma pessoa pode ser homossexual em função de um determinado fator, enquanto outra pode ser assim em função de outros vários fatores combinados. A origem da homossexualidade em um indivíduo pode envolver a interação do seu DNA com diversos e complexos fatores ambientais durante o desenvolvimento dentro e fora do útero, comportamentais e culturais. Além disso, as questões da criação e do afeto recebido dos pais são muito significativas. A atrofia tardia da glândula timo. Em uma entrevista para a Televisa em 2019, o Papa Francisco chegou a citar que alguns meninos podem apresentar sinais de tendência homossexual em consequência de a glândula timo não ter se atrofiado no tempo certo, e neste caso precisam da ajuda de um profissional. Fatores congênitos. Algumas pesquisas científicas apontam questões congênitas, ou seja, eventos ocorridos durante a gestação do feto, como possíveis causas para a homossexualidade. O presidente do Departamento de Meio Ambiental da Faculdade de Medicina do Chile, Andrei Chernitin, publicou em 1999 um estudo indicando que a exposição de gestantes a determinados contaminantes ambientais e agentes químicos afeta de forma irreversível a propagação de certas células do feto, o que pode, posteriormente, estimular a sua feminização na vida adulta. Quanto aos agentes químicos, Chernitin refere-se especialmente aos hormônios secretados pela gestante durante um estresse psicológico muito intenso, que atravessam a placenta e atingem o bebê. A tese de origem congênita não explica todos os casos de tendência homossexual, mas é uma das hipóteses possíveis. Ao analisar o genoma das pessoas que já haviam tido relações homossexuais, os pesquisadores identificaram 5 variações genéticas especialmente associadas ao comportamento homossexual, uma delas ligada ao caminho biológico do olfato e outras ligadas aos caminhos dos hormônios sexuais. Essas variantes, porém, responderam por menos de 1% do comportamento homossexual, ou seja, apesar de ser um fator contribuinte, a genética não determina que uma pessoa, só pelo fato de ter uma sequência de DNA singular, será homossexual. Um gay até pode cantar a plenos pulmões "I was born this way", da Lady Gaga, mas a realidade não é esta. É o que garante Benjamin Neely, professor do Massachusetts General Hospital, que trabalhou no estudo. Não existe gene homossexual único, e um exame genético para saber se você vai ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo não vai funcionar. Concretamente, é impossível prever o comportamento sexual de um indivíduo a partir de seu genoma. Um estudo da Harvard e do MIT coloca um ponto final no assunto? Não. Talvez no futuro haja novas descobertas sobre o DNA dos homossexuais, mas no momento a conclusão dessa pesquisa é o que temos de concreto e confiável. Por fim, o Dr. Brendan Zietzky, da Universidade de Queensland, na Austrália, o coautor do estudo, comentou que é possível que fatores não genéticos que antecedem o nascimento, como um ambiente hormonal, ainda no útero, também exercem um papel importante. Isso corrobora com a tese do professor Chernitin. A falta de referencial masculino ou feminino na infância. Um elemento citado por muitos psicólogos e psiquiatras como fator desencadeador da homossexualidade é a falta de referencial afetivo masculino nos primeiros anos da infância, para os meninos, e de referencial feminino para as meninas. Essa falta de referencial não acontece somente quando o pai ou a mãe são ausentes, mas também quando, mesmo presentes, não atendem às necessidades afetivas da criança. Para quem quiser estudar melhor esse assunto, indicamos o livro de Joseph Nicolesi e Linda Ames Nicolesi, Homossexualidade, um guia aos pais para a formação da criança. Não existe um gene gay. Os ativistas LGBT tiveram sucesso em inculcar, em boa parte da população, a ideia de que todo homossexual nasce assim, e que essa tendência seria somente um reflexo natural da programação de seu DNA. Mas as pesquisas de Harvard e do MIT, publicadas em 2019, na célebre revista Science, desmente isso. Uma análise realizada com quase 500 mil de pessoas constatou que não existe nenhum gene gay que possa explicar ou ser associado a relações homoafetivas.
O que ocorre em vez disso é que a sexualidade é influenciada por uma combinação de muitos outros fatores, entre eles sociais e ambientais. Deus não criou a homossexualidade. Por causa do pecado original, a natureza humana decaiu e ficou sujeita a deformações no corpo, na mente e na alma. No corpo vieram as doenças e anomalias congênitas, as doenças adquiridas durante a vida e o envelhecimento até a morte. Na mente, surgiram as mais diversas desordens, como as doenças mentais, as síndromes e os transtornos gerados por traumas, os distúrbios de personalidade, etc. Todos os pecados contra a castidade, atos homossexuais ou não, são frutos de um desejo intrinsecamente desordenado. Por exemplo, cobiçar uma pessoa casada é uma desordem, que não seria possível sem a queda de Adão. Da mesma forma, a atração pelo mesmo sexo. Por que os atos homossexuais são pecaminosos? Agora que já exploramos as informações científicas, vamos a questões em seus aspectos existenciais, teológicos e espirituais. Tudo que Deus faz tem um propósito, ou seja, o sexo tem um sentido no plano de Deus para a salvação da humanidade. Quando o homem faz sexo e ejacula, libera suas sementes. Para quê? Para procriar, óbvio. Se as relações homossexuais estivessem no plano de Deus, elas seriam fecundas e gerariam uma família naturalmente. Alguém poderia objetar que um casal infértil não pode ter filhos, da mesma forma que uma dupla homossexual. Entretanto, um marido e uma mulher que não conseguem ter filhos naturalmente sofrem com um problema de infertilidade acidental, enquanto que uma dupla homossexual é infértil em sua essência. Deus preparou o homem e a mulher um para o outro, e isso estava evidente no desenho dos corpos, que se encaixam harmoniosamente. A vagina possui lubrificação natural para acolher o pênis. Não existe isso no ânus. Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para inferir que o órgão masculino foi feito para o órgão feminino, como a chave que foi feita para uma fechadura. E quando a chave destranca a fechadura, a porta se abre. Eventualmente, nessa abertura pode aparecer uma terceira pessoa, como mágica. Mas não é magia, é só Deus usando o desejo e a união dos corpos para trazer mais uma alma ao mundo. O sexo entre homem e mulher tem o dom de abrir os portões sagrados da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.